Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar rapidinho aqui do que aconteceu hoje. Primeiramente, depois de muito tempo esperando, a gente já está falando disso há muito tempo, foi a reunião do Federal Reserve, eles aumentaram a taxa de juros para 25 pontos de base, isso a gente também já sabia, então não foi um problema. E eu disse para vocês o seguinte, observem, como vai ser a coletiva depois de imprensa, porque é isso que realmente interessa. E ele falou algo que pra gente é muito bom. Ele falou que o que ele quer basicamente é observar dado a dado, porque ele vai decidir lá na hora se de fato vai ser necessário um aumento na taxa de juros ou não. E isso é bom, porque os últimos dados de inflação eles não vieram tão fora do planejado assim, eles vieram até legal. O que significa que se mantiver o mesmo risco, o mesmo nível até lá, a probabilidade de que não haja uma alta em setembro aumenta consideravelmente. Pelo menos eu acredito que o mercado vai entender dessa forma e precificar positivo. Né? Eu disse para vocês, precificar positivo é algo bem possível de acontecer. Só que nesse cenário aqui a gente precisa entender alguns fatores. E esses fatores a gente vai explicar graficamente agora. Primeiramente, vamos ao beabá do beabá. O mercado ele funciona em três tendências principais. A tendência de alta, onde você faz topos e fundos ascendentes, um topo sempre superior a outro topo. Eu sei que você sabe disso, mas confia no processo. Funciona numa tendência de baixa, onde você faz topos descendentes, e numa sequência lateral, onde você mantém o mesmo topo e mantém o mesmo fundo. Claro, eventuais rompimentos ali falsos, mas em geral, todo esse quesito aí. Nessas três tendências, a mais óbvia de se operar é a tendência lateral. Porque a partir do momento que você sabe onde é o fundo, onde é o topo, você só tem que se forçar a comprar próximo a isso. E pronto, pegar o máximo de lucro que você conseguir. Só que nas tendências de baixa e de alta, eu vou usar a tendência de alta aqui, né, como exemplo, porque é a mesma. Você entende o seguinte: tem a sua compra lá no fundo. Na primeira pernada, você pode abrir uma venda, seja de execução dessa compra, seja simplesmente uma venda contra a tendência de alta. A venda é contra a tendência. Aí você faz uma outra compra aqui e outra venda aqui. A diferença é que essas vendas aqui são infinitamente menores do que essas compras. Você pode comprar aqui você só precisa aumentar as posições, aqui você aumenta as posições de novo e vai até o momento que a tendência reverter. Quanto que a tendência reverte, Felipe? Quando acontece isso aqui, ó. Você tem uma tendência de alta, deixa eu desenhar mais aqui embaixo. Você tem uma tendência de alta, ela chega num topo, no momento que ela chega num topo, ela faz um topo descendente, início de uma tendência de baixa, e depois ela perde o fundo desse topo descendente. Então aqui é a evidência número 1 e aqui é a evidência número 2. Se você opera a tendência número 1, você aumenta as posições da tendência número 2. Se você não opera a tendência número 1, você inicia suas operações de venda na tendência número 2. Então é basicamente aumentar o peso da sua certeza na mudança da tendência, certo? Você aumenta a certeza. Um exemplo clássico é aqui, ó. Topo, 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 topo. Nesse momento, o que acontece? Vem esse candle aqui e esse candle aqui rompe este topo. Depois que ele rompe este topo, ele dá uma lateralizada, faz um pullback, que é esse candle vermelho aqui, e aí dá-lhe para cima. Lembrando que nem sempre, né, você vai ter que ter familiaridade com o gráfico, porque ele não vai estar assim, bonitinho, ondinhas e tudo mais. Ele vai estar um negócio tipo assim. Tu vai ter que olhar isso aqui e interpretar onde é que é o topo, onde é que é o topo, onde é que é o topo e onde é que é o topo. Te vira. Infelizmente, para operar no mercado é assim. E aí o que acontece? Quando você entende esses conceitos, você entende que essas operações de venda na tendência, elas são sempre menores, porque elas tendem a ser um pullback, seja em alguma zona da Fibonacci, seja em algum topo anterior testado. Você sempre vai entender que essas operações aqui de pullback são sempre menores. São sempre operações rápidas que você quer pegar um lucrinho ali e se der bom, né, você mantém por mais tempo, mas a tendência é que elas nunca sejam longas. Por quê? Mesmo que você esteja perto de
iniciar uma nova tendência de baixa, quando você abriu a sua venda aqui, você não sabia que esse topo aqui novo iria aparecer. Então você vai querer executar aqui nesse fundo, e se tiver que abrir uma nova operação de venda, você vai abrir aqui nesse topo, que é o mais inteligente possível. E aí você pega a segunda operação de venda. Pelo menos é assim que a gente trabalha, né? Tô voltando ao Beabá, capítulo 1, versículo 1 do trading, para mostrar para vocês o que eu tô querendo mostrar agora. O que acontece? Inclusive, se isso aqui que eu mostrar para vocês for útil, for inteligente, porque é coisa de trader de alto nível, não esquece de deixar o seu like. Essa é a única cobrança que eu faço aqui nesse canal. Seu like e um comentário. Pô, Felipe, isso aí é um bagulho inteligente, parabéns. Ou, Felipe, achei uma porcaria. Sua opinião e ela é importante. Nesse cenário aqui, a gente tem uma tendência de baixa. Vou fazer aqui rapidamente a ligação da linha de tendência, depois eu explico ela. Mas nós temos uma tendência de baixa. Lembra do que eu falei, o gráfico não vai estar tudo bonitinho. Então você tem esse topo, aí você tem esse fundo, esse topo, esse fundo, e agora esse topo que foi criado aqui. Isso é o quê? Topos descendentes, tendência de baixa. Aí o que acontece? Aí eu voltei demais, né? Para você operar uma tendência de baixa, você tem que entender uma coisa. Você precisa de duas ferramentas especiais. E essas ferramentas são figuras gráficas. Existem 3 tipos de figuras gráficas. Existe a figura gráfica direcional, tendência de baixa, com candle forte de baixa. O que é isso aqui? Candle de tendência. Então você tem candle de tendência, que é o candle que segue a tendência, seja ela de alta ou de baixa. Você tem o candle anti-tendência, que é basicamente uma barra verde no meio de uma tendência de baixa ou uma barra vermelha no meio de uma tendência de alta, como foi aqui. Se você olhar mais aqui embaixo, isso aqui é uma tendência de alta, né? Como foi aqui, uma barra vermelha é um candle anti-tendência no meio da tendência. E você tem os candles de indecisão, que são candles, como o nome já diz, que não definem quem vence e quem ganha. Para operar contra a tendência, escuta o que eu vou te falar. Para operar contra a tendência, você precisa de um candle de indecisão mais um candle anti-tendência. Dessa forma, você opera um pullback. É desse jeito aqui que você opera um pullback. Fora isso, você não opera um pullback. Por quê? Você tem aqui, nesse cenário do Bitcoin, um candle de indecisão, esse doji aqui, e logo após você tem um candle direcional anti-tendência. A tendência é de baixa, e você teve um candle de alta. Então, nesse cenário, você tem a possibilidade de operar um pullback. Só que quando você analisa o risco-retorno, você vê que essa operação talvez não seja tão rentável. Por quê? Olha a linha de tendência que liga os dois topos. Ela está bem colada na média 21, que inclusive é a próxima marca que o gráfico deve tocar. Essa pernada que aconteceu nesse candle de hoje não me dá medo. Por que ela não me dá medo? Ela foi nada mais, nada menos do que essa galerinha aqui que abriu long errado. Doido para fechar a operação. Os caras abriram long aqui, crente que o gráfico ia voltar a subir eternamente. Deu-lhe uma pernada, estopou um monte de gente, mas esses caras aqui foram persistentes. Então, quando o gráfico tocou aqui agora, eles estavam doidos para desfazer as operações deles. Fora a galerinha que quis shortar o topo anterior que foi retestado, que também não é errado. Afinal de contas, é uma tendência de baixa. Então, essa galerinha que shortou aqui está operando a favor da tendência. E por que eu digo que é uma operação arriscada? Porque você tem a possibilidade de fazer isso aqui dar muito certo, aonde amanhã toca na linha de tendência, toca na média,
para depois de amanhã rompe isso aqui e continua para fazer um topo descendente, um fundo ascendente ou até um fundo duplo para voltar a subir. E aí você teria feito uma belíssima operação. Ou o cenário número 2, que ela toca aqui, rejeita e no outro dia ela entrega tudo. Por que eu digo que isso é tão arriscado novamente? Quando a gente vai para o mensal, a gente entende que 30.500 é a zona que o gráfico não pode fechar acima, senão ele não vai manter um caráter cíclico. Semelhantemente, esse é o topo. É um pouco acima da resistência, né? A resistência está aqui próxima a 30.300, então um pouco acima da resistência. Então você vai operar anticiclicamente aqui, sabendo que tem uma linha de tendência extremamente próxima, que já é uma evidência clara de que o gráfico vai brigar para continuar subindo, e logo após, a probabilidade dele romper esse topo aqui é bem difícil, não é zero. Porque existe o cenário número 3, né? Eu falei o cenário número 1, que ele toca aqui e faz um fundo descendente. Tem o cenário número 2, que ele toca aqui, rejeita e continua caindo. E o cenário número 3, que ele até rompe a linha de tendência, mas monta uma lateralização aqui, aguardando o início do próximo mês, para aí sim buscar o rompimento. Lembra do que eu falei sobre tendências? No momento que ele formar um fundo acima desse fundo aqui, é a evidência número 1 de reversão de tendência. No momento que ele romper isso aqui, é a evidência número 2, voltamos a uma tendência de alta. Porque se você fizer um desenho disso aqui, você vai entender como exatamente aquilo que eu fiz. Tendência, baixa. Aí o que você vai fazer aqui? Vai tocar nesse topo, vai fazer um fundo ascendente e vai continuar subindo. Isso aqui não é aquele desenho que eu fiz de rompimento, de resistência? Então, é o que a gente está esperando agora. Por isso que eu digo, operar aqui tem seu risco. Vale o risco? Bom, eu acho que vale, sendo bem sincero. Eu acho que vale, já que quando você alia o quesito fundamentalista à sua operação, você entende que não existe mais nada que seja um vilão para o gráfico nesse momento, certo? Então vale, mas você precisa saber que existe risco e esse risco é bem maior do que operações normais. Haja vista que, né, não podemos fechar acima de 30.400 até o final do mês, senão a gente desconfigura um caráter cíclico e essa linha de tendência, juntamente com o EMA, pode ser uma belíssima de uma dor de cabeça. Opere sabendo desses dois fatores. Para finalizar, eu disse para vocês que para operar contra a tendência você precisa de um candle de indecisão mais um candle anti-tendência. Isso aqui aumenta a probabilidade de você acertar a sua operação. Isso aqui vale para qualquer tempo gráfico, tá? Só que para operar a favor da tendência, tu só precisa de um candle de indecisão ou de uma figura gráfica. Se você está a favor da tendência, aqui você ainda não tinha tendência, né? Aqui você teve a tendência. Meteu um candle aqui, engolfando com martelinhos, venda. Logo depois, engolfo, venda. Engolfo, venda. E assim foi. Até em outro candle, venda. Porque isso aqui é a favor da tendência. Aqui você não precisa esperar muito. Obviamente você vai operar tudo com stop, porque, né? Você não sabe quando vai ser o momento que a tendência vai decidir reverter na sua cara. Isso pode acontecer e é normal. Você está operando uma tendência de baixa, do nada você fez o seu trade perfeito, botou sua venda, estopou, mas é o momento que o mercado decide virar para a tendência de alta. Aceita. Bem-vindo ao mundo dos traders. Não tem o que fazer. Só que, quando você opera nessa forma de pensar, você entende que para uma tendência de baixa, pouca coisa realmente importa. Vamos pensar aqui, tem essa partezinha aqui que foi uma tendência de alta meio que curta, olha só. Você só precisou de um candle direcional, engolfo, doji, aqui ainda não era tendência, aqui virou primeira evidência, aqui segunda evidência. Então, engolfo, martelo, spinning top, olha a diferença. Quando você tem a favor da tendência como operação, só precisa de um candle de indecisão ou de um pullback,
candle de decisão ou pullback. Já é o suficiente para você entrar a favor da tendência, porque o risco retorno está a seu favor. Quando você está operando contra a tendência, você precisa trazer o risco retorno a seu favor. Você precisa fazer do risco retorno seu amiguinho. É por isso que você precisa de tantas evidências para operar contra a tendência, mesmo sendo uma operação de curto prazo. Você não vai segurar uma operação contra a tendência para sempre. Mas mesmo para entrar nela, tu vai precisar fazer o risco retorno ser seu amiguinho. Logo, mais inteligente é não fazer se você não tem toda essa expertise. Sem problema. Mas, se você quer, entenda esses fatores. Quando você olha para o RSI, você entende que a possibilidade de alta é real. Só que a gente está analisando candle a candle. E indicador só indica. Então, nós não levamos ele como pensamento principal. A gente leva candle como pensamento principal. E nesse momento, nós temos a linha de tendência, a possibilidade de uma rejeição e de uma continuidade de baixa. Porém, fundamentalmente falando, temos evidências claras de que uma alta é possível. Na dúvida, eu prefiro estar dentro disso aqui. Eu vou operar, tô mentindo para vocês, eu vou operar isso aqui. Eu prefiro pagar o stop se for o caso, mas me expor a um ganho muito maior. Porém, me reservarei o direito de operar apenas esse rompimento aqui. Por enquanto, eu tô bem de boa nesse quesito aqui. Talvez numa hora, 5 minutos, a gente vai operando aqui, fazendo lucro aqui e ali, mas para algo mais direcional, eu prefiro esperar esse topo aqui. Certo? Tô olhando algumas criptos. Criptos acho que vale a pena a gente olhar, né? Eu falei da XRP e a XRP, de fato, eu entrei pensando em uma operação de curto prazo, ó. Por quê? Porque isso aqui foi um topo, um fundo duplo, um pullback dentro de uma tendência de alta. Não tem desenrolo aqui. Pullback, tendência azada de alta, fundo, pullback, fundo duplo, candle de reversão. Dali, não tem nem que pensar aqui. Mas o stop tá aqui no fundo. Stopzinho minúsculo, se der ruim, paciência, bem-vindo ao mundo dos traders. A gente não vai ganhar tudo. E eu não tô aqui para pintar um mundo ideal para vocês, eu tô aqui para pintar na realidade. Se essa noção foi boa para vocês, se foi inteligente, se abriu a mente de vocês de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. O vídeo ficou longo, mas ficou extremamente informativo. No mais, valeu, tamo junto.